Bom dia, meus amores. Vamos para mais uma palavra nesta manhã, já para a gente iniciar a nossa semana com direcionamento de Deus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó 38, que diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem. Pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo, né? O Senhor, ele está trazendo a Jó, sabe, a consciência. Porque Jó, ele estava ali em um momento de dor, a qual ele estava questionando, a qual ele estava ali, né, amaldiçoando até o seu dia, né, de vida ali, a sua vida. Então Jó estava na sua dor e Deus tinha usado Eliú para falar com Jó, né? Deus estava falando com Jó ali através da vida de Eliú, que era um homem de Deus ali, né? Só que mesmo Eliú tentando trazer essa consciência para Jó de quão bom Deus é, né? E que em Deus não há acusação, não há culpa, mas mesmo assim, né, foi necessário que o próprio Deus descesse para falar com Jó. Porque muitas das vezes, irmão, no nosso momento de dor, a gente acaba não querendo ouvir. Não querendo ouvir as pessoas que Deus está usando. É um pastor, às vezes é um familiar, às vezes um amigo, né? Às vezes Deus usa até mesmo estranho da rua. E muitas das vezes a gente acaba não querendo ouvir. E quando eu falo de um momento de dor, eu não estou falando somente daquela pessoa que está deitada em cima de uma cama, passando por uma enfermidade, está num leito de hospital. Eu estou falando com você que muitas das vezes está passando por situações dentro da sua família que está te deixando triste, né? Ou muitas das vezes no seu financeiro também. Você quer ver resposta ali, sabe? E as coisas parecem que não vai. Parece que todo mundo tá colhendo as bênçãos de Deus, menos você. Você vê testemunho de fulano, de ciclano, e aí você fica, e eu, Deus? Quando que vai ser eu? Né? Olha o que eu tô passando. E aqui, o Senhor quis trazer o quê? Consciência a Jó, porque ele estava murmurando. Então a pergunta que eu te faço, você estava murmurando também? Estava reclamando de alguma coisa? Ai, que isso aqui não dá certo, nada dá certo, que fulano é isso, que Beltrano é aquilo. Eu não consigo por causa disso, por causa que fulano não me ajuda. Então o Senhor quer trazer consciência. E trazer aqui também, sabe, arrependimento. Por que arrependimento? Porque Deus começou a fazer muitas perguntas para Jó. Você vê aqui que é meio que Deus chamando ele pra xixa. Bora aí, ô Jó. Fala pra mim, onde que você tava quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando eu coloquei lá as estrelas. Onde que você tava, Jó? Se você tem esse entendimento. Porque muitas das vezes a gente quer ensinar Deus.
como fazer as coisas. A gente quer ensinar a Deus como transformar o nosso familiar, como nos transformar, né? Como Deus vai levantar a nossa vida, a gente quer ensinar a Deus. Não, Deus não tem que ser dessa forma, não. Muitas das vezes a gente quer tomar esse papel. E aqui já chegou um ponto que Deus falou, chega. Chega, você não tá querendo ouvir fulano, não tá querendo ouvir ciclano, pois agora quem vai falar com você sou eu. Pois então, meu irmão, se prepara. Se prepara que quem vai falar com você a partir de hoje é Deus. A partir de hoje, quando você deitar a tua cabeça no travesseiro, é Deus que vai falar com você. Quando você estiver lá lavando a tua louça, quando você estiver tomando seu banho, é Deus que vai falar com você. E para Deus, irmão, não tem quem resista. Olha aqui, Deus teve que parecer de um redemoinho. De um redemoinho, ele ouviu a voz de Deus. Então, muitas das vezes, é num ambiente que você nem espera. É num momento que você nem espera, mas você vai começar a ouvir a voz de Deus. E quando eu falo de ouvir a voz de Deus, não é aquela voz audível. Pode ser que aconteça, mas é aquela impressão, tipo, isso aqui, ó. Até fiquei, né, eu fiquei muito maravilhada, assim, que uma irmã, ela veio comentar comigo. Ela falou, meu, o próprio Deus veio falar comigo. Quando Deus fala assim comigo, eu fico até meio assim, né? Que ela falou que ela antes não fazia uma certa obra na casa de Deus, por conta que não tinha tempo, estava cansada. E Deus preparou de no final de semana agora ela estar em casa, né? Ali no momento de descanso. E aí o Senhor pegou e falou, agora você tem tempo para ir evangelizar, né? Então, o próprio Deus foi falar com ela dentro da casa dela. E ela falou, né, fui lá e foi fazer a vontade de Deus. Porque quantas vezes a gente fica dando desculpa para não fazer o que Deus nos orientou para fazer. Quantas vezes? E aí Deus fala, ó, agora tu não tem mais desculpa não, porque eu já te dei isso, eu já te dei aquilo. Só que muitas das vezes você não tá vendo o que Deus deu. Muitas das vezes você só tá focando no problema, meu irmão. Então uma coisa que eu trago aqui para você, para de ficar olhando somente pro problema. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a adversidade. Mas para de ficar olhando para isso. E foca, né, se concentra na solução. Que aí você vai ter resposta do Senhor. Então aqui, né, o Senhor foi dar um chacoalhão em Jó. Ô Jó, olha aqui, ó. Irmão, essa palavra veio para mim depois que eu comecei a ouvir os testemunhos dos irmãos na igreja, né? A gente teve um evento e cada um foi contando testemunho. Irmão, você tem que estar ligado, porque se você não prestar atenção, o inimigo vem para sujar teus olhos, para sujar teu coração, para dizer que Deus não está fazendo nada na tua vida e está fazendo na vida dos outros. E aí veio aquela tribulação. Eu falei, meu Deus. E na minha cartinha Deus não respondeu. Olha aí. A minha cartinha Deus não respondeu, né? Claro. Eu tava ali correta, tava fazendo o propósito do jeito certinho que Deus mandou? Não tava. Como é que eu quero exigir de Deus alguma coisa se eu mesma não tava na posição? Não tava. Mas não quer dizer que Deus não tenha me respondido. A questão é que muitas das vezes a gente não volta, a gente não analisa os passo a passo, né, do que Deus foi fazendo. A gente não vê as coisas pequenas, as pequenas transformações que Deus vai fazendo. A gente só quer ver as coisas grandes, né? E aqui o Senhor quer trazer consciência. Começa a anotar o que Deus já tem feito na sua vida até aqui. Começa a anotar. Meu irmão, você vai ver que são coisas grandiosas. Eu parei porque eu sempre, quando vem essas tribulação na cabeça, eu paro, respiro, e aí eu vou ligando os pontos, tá? Mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro. Então, tipo assim, para mim, foi algo que Deus respondeu. Para os outros pode ser algo pequeno, mas para mim foi Deus que respondeu. Então é isso que você tem que ter compreensão, tem que ter clareza.
Olha, Deus me respondeu sim nesse pedido. Então eu vejo que Deus tem me dado mais ousadia para empreender em negócios, né? Que eu tenho pedido para Deus. Tem me dado mais sabedoria, mais sensibilidade. Eu peço para Deus sensibilidade. Às vezes o irmão tá falando um negócio, eu falo, é isso, isso, isso. Faz sentido? Faz. Isso é sensibilidade do Espírito Santo. Deus está me dando aquilo que eu pedi. Então teve pessoas que pediu coisas físicas. Mas eu pedi sabedoria. Eu pedi foi sensibilidade. E aí por isso que você tem que parar para analisar o que é que você está pedindo para Deus. E ver o que Deus está fazendo. Deus está dando sabedoria para mim. Deus está me dando sensibilidade para entender o que o outro está passando. Qual é a dor, qual é a raiz que está impedindo aquela pessoa de avançar. Então Deus tem dado essa sensibilidade. Deus tem aperfeiçoado meu relacionamento, tem estado melhor. Tanto com meu esposo quanto com meus filhos. O relacionamento comigo mesmo. Então Deus tem aperfeiçoado. E como que eu não estou vendo resposta de Deus aí? Você tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado de não ficar olhando para a vida dos outros. Ficar olhando para a sua esquerda, para a sua direita. O que Deus está fazendo na vida do irmão. E não reconhecer o que Deus está fazendo na sua. Começa hoje a reconhecer. E você começa a reconhecer escrevendo. Eu vi quantas pessoas Deus tem transformado através da minha vida. E era um dos pedidos que eu tinha colocado na minha carta. Que eu fosse instrumento de Deus para transformar vidas. E no meu trabalho é o que eu mais consigo fazer. É ver pessoas, sabe, avançando. Porque Deus não me deu algo para eu deixar, né, escondido. Como diz a palavra lá, acho que está lá em Mateus, né? Não tem como você colocar um candeeiro debaixo da mesa. Meu irmão, não vai clarear, não. Você tem que colocar à vista de todos. Você tem que colocar em cima. Então, Deus me deu a minha profissão para quê? Para que eu seja luz. E não só a minha profissão, mas também, né, o meu cargo de pastora. Ele me deu, foi para que eu seja luz. Então, quantas vezes a pessoa vem na sessão comigo e aí Deus começa a entregar umas coisas para ela, fala, deixa eu tô aqui na sessão, mas eu vejo algo de Deus aqui, mas no final eu falo, não, pode passar, né? Eu já aviso logo que é no final, para quê? Para as pessoas não confundir o que é espiritual do que é o que a gente está trabalhando nas emoções. Mas a pessoa está com tanta sede de Deus, né? Que aí Deus vai dando palavra, Deus vai dando orientação. E aí eu falo, tá vendo aí? Tá vendo aí quando a gente ora a Deus, Deus responde. Aí as pessoas falam, verdade, meu, eu tava orando a Deus para Deus usar a sua vida. Olha como Deus usa. E se eu fico com receio e guardo o que Deus me deu, né? Então, não sei por que eu entrei nessa parte, que não faz muito sentido com a palavra aqui, né? Mas acredito que tem alguém precisando ouvir. Se você tava aí, com medo de se lançar, tava questionando a Deus. Não, Deus, como é que eu vou fazer assim? Como é que eu vou fazer aquilo? Querendo ensinar a Deus como fazer. Pare, escute o Senhor e comece a obedecer. Faça isso, você vai ver frutos na sua vida. Depois você lê o livro de Jó 42 e você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Porque Deus começou a confrontar Jó. Ele vai começar a confrontar você. Ele vai começar a confrontar a mim para nos trazer a clareza, né? E quando eu digo confronto, não é no sentido de pôr você no chão, de te humilhar, porque Deus não humilha. Mas é no sentido de falar, olha isso aqui, você não tá vendo. Eu tô fazendo, mas você não tá vendo. Olha isso aqui, olha para esse lado aqui. Olha o que eu já fiz até aqui. Olha de onde eu te tirei. Deus, ele vai começar a te confrontar, meu irmão. Para ele te mostrar o propósito que ele tem para sua vida. Porque Deus queria mostrar um propósito para Jó. Jó era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E esse é o problema. Que muitas das vezes, por a gente ser cristão,
a gente quer ficar questionando. Como que eu, homem de Deus, mulher de Deus, estou passando por isso? Porque muitas das vezes vem gente para julgar, para criticar. E aí você começa a deixar isso entrar dentro de você. A dúvida, será que Deus é comigo mesmo? Mas Deus, ele é contigo, meu irmão. E ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a te trazer clareza de coisas que você não está vendo. Por conta que você está olhando para o problema. E aqui, Deus mostrou um chamado para Jó. Jó 42, você vai ver. Deus mandou que Jó intercedesse pelos seus amigos que estavam ali falando dele. Né? E aí, o que aconteceu? Jó começou a interceder e Deus restituiu em dobro aquilo. Jó não, né? Deus restituiu em dobro a Jó aquilo que foi tomado dele. Tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus restituiu em dobro. Então, irmão, se Deus está te chamando para fazer a obra, não negue esse chamado. Se posicione. Ore a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai te guiar. Às vezes você já está fazendo obra, mas tem coisas dentro da igreja que você congrega. Onde você está, que Deus aí quer, né, que você venha a ser usado. E às vezes você fica olhando, mas já tem gente lá, já tem fulano, já tem ciclano, já tem beltrano, para que eu? Irmão, se Deus está mandando, vai lá e faz. Amém? Então é essa a palavra, né, dessa semana, deste dia. Toda terça e quinta, 7 horas da manhã, nós temos vídeos aqui no canal. Então, que você ative aí o sininho de notificação para toda vez que tiver um vídeo novo você ser notificado. Se inscreva no canal, né, e convide mais pessoas para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.